Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Leni. Eu decidi gravar esse vídeo a pedido de muitas pessoas e também Deus tem me cobrado para gravar esse vídeo contando o meu testemunho, um testemunho de milagre que Deus operou na minha vida, através da vida da minha filha Yasmin. Era outubro de 2010. A Yasmin, ela tinha 2 anos e meio aproximadamente. E eu me lembro como se fosse hoje, assim. Era uma menina muito saudável, brincalhona, e quando a Yasmin tinha 2 anos e meio, um certo dia eu fui tirar a roupinha dela pra dar banho nela, né? No finalzinho do dia. E quando eu tirei a roupa íntima dela, eu percebi que tinha uma mancha de sangue. E aquilo me deixou alarmada, né? Aí eu fui examinar ela e percebi que estava saindo sangue das partes íntimas dela, né? E aí a gente ficou desesperada, eu e meu marido levamos de imediatamente ela pro hospital, o hospital mais perto que tinha de casa. E chegando lá, foi assim aquele alvoroço, né? Uma criança entra sangrando no hospital, né? E sim, levantaram todas as hipóteses, né? De violência sexual, fizeram todos os exames e nada era constado. E assim, só aumentava aquele sangue que era uma manchinha, aumentou para uma hemorragia, assim. E naquele dia mesmo ela deu entrada no hospital e já não saiu mais. Já internaram ela. E assim, a hemorragia não parava. Só aumentava, assim, saía bastante sangue, tinha que usar fralda, né? E os médicos fazendo exames e nada era constatado. E nisso se passaram 3 dias. A Yasmin sangrando e a gente sem resposta. Eu e meu marido chorava muito, desesperado, sem ter o que fazer, sem saber o que fazer. Os médicos não sabiam o que fazer. E até que no terceiro dia, o sangramento, a hemorragia da Yasmin parou. Parou, porém, assim que parou a hemorragia, saiu um caroço era do tamanho de uma mora grande, o formato de uma mora grande, e saiu esse caroço para fora, na parte íntima dela, né? Aí os médicos, foi assim, mais uma batalha, né? Tinha começado mais uma batalha, foi mais um batalhão, assim, de exames, para tentar descobrir o que era aquilo. Aí fizeram uma tomografia, foi quando foi constatado um tumor. Daí os médicos chamaram a gente e falaram, olha, sua filha está com um tumor, nós não sabemos ainda se é benigno ou maligno, mas como eu estava em hospital público, né, eles falaram, você não tem convênio, então nós vamos conseguir uma vaga no Hospital do Câncer para sua filha, só que talvez demore um pouco, porque é difícil conseguir vaga, né? Tudo bem, a gente ficou esperando essa vaga. E assim, aquela dor, aquela angústia só aumentava. Junto com o caroço, junto com o tumor que saiu, veio uma febre que eu nunca vi na minha vida. A Yasmin tinha uma febre ela variava de 40 e meio a 41. Ela não baixava menos que isso, era de 40 a 41. E essa febre, ela persistiu por mais 4 dias. Ao todo já faziam 7 dias que a gente estava com a Yasmin nessa situação, internado no hospital. E assim, os remédios de febre que davam para ela não baixava a febre. O intervalo já estava sendo de 4 em 4 horas, assim.
e aquela febre não cedia, e a cada meia hora eu tinha que pegar ela e colocar numa banheira de água gelada para ver se a febre não baixava, se a febre baixava, mas a febre não baixava. E a Yasmin nesse período todo, já tinha 2 dias que ela não comia mais nada. Ela já não sentava mais na cama, ela já não falava mais. Ela só ficava deitadinha, dormindo, às vezes abria o olhinho, mas também não bebia mais água, não. Tava ali. E eu lembro que nessa época eu nasci cristã. Meus pais são pastores. Quando eu nasci, meus pais já eram pastores. Eu fui criada no Evangelho. Porém, numa certa fase rebelde da minha vida, eu decidi me afastar disso tudo, me afastar de Deus e decidi conhecer o mundo, tudo que eu queria experimentar, tudo que o mundo tinha para me oferecer. Eu queria experimentar. E nisso já tinha mais de 10 anos que eu estava afastada de Deus. Eu tinha esquecido de Deus. Eu não lembrava. Esses 7 dias, assim, de todo esse sofrimento no hospital, em momento algum eu tinha lembrado de Deus, que existia um Deus. E no 7º dia, quando a Yasmin já não tinha mais solução para a febre baixar, a vaga no Hospital do Câncer não saía, já estava esperando essa vaga já há 4 dias e não saía. A febre não cedia, ela não comia mais, não levantava mais. E um dia desesperada, a enfermeira veio aplicar o remedinho nela e eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei mais o que eu faço, essa febre dela não baixa. E eu lembro como se fosse hoje, essa enfermeira olhou assim para mim e falou, mãe, ora, a única coisa que você tem para fazer é orar. Aí naquele momento eu fiquei, aquela palavra assim, me tomou de um jeito que eu fiquei pensativa, sabe? Eu sentei na poltrona e fiquei olhando para minha filha. E a minha filha ficou olhando para mim, com o olhinho cheio de lágrima. E assim, questão de dois minutos, assim, ela abriu a boca e falou para mim, mamãe, eu vou lá no céu buscar uma bexiga para você. Gente, nesse momento, eu fui tomada por uma força maior, assim, que me levantou. Eu me levantei da poltrona, não foi com as minhas pernas, sabe? Eu sei que eu fui levantada e eu só tive a atitude de se jogar em cima da minha filha. Não sei como saiu aquelas palavras, mas da minha boca saíram as palavras exatamente assim. Senhor Deus, é a mim que tu queres de volta? Eu sei que o Senhor me quer de volta. Então eu te peço perdão. Me perdoa por ter te esquecido todos esses anos. Me perdoa, Senhor, por ter me afastado de ti todos esses anos. Traz a minha filha de volta. Por favor, eu te imploro, traz a minha filha de volta. Eu prometo que eu volto para ti, Senhor. Que eu vou criar a minha filha nos teus caminhos. As minhas filhas, né? Porque eu também tenho uma filha mais velha que na época tinha 9 anos. E ali eu fiquei chorando e conversando com Deus, deitada em cima da minha filha, assim, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu calculo que uns 30 minutos por aí. E ali parece que eu saí daquele mundo que eu tava.
não existia mais ninguém ali, parece que só existia eu e Deus, sabe? Foi uma coisa inexplicável. E logo depois que eu terminei de, com essa oração, eu lembro que eu nem olhei para minha filha. Eu sei que, acredito que ela estava dormindo, né? Eu sei que eu sentei na poltrona, já era noite, já umas 10, 11 horas da noite. Eu sentei na poltrona e ali eu apaguei, eu dormi como eu não tinha dormido durante esses 7 dias. E eu lembro que eu acordei com o sol, assim, entrando na janela, tava tudo muito claro, assim, a luz do sol, assim, entrando na janela, e a voz da minha filha falando: mãe, mãe. Gente, quando eu abri o olho, que eu sentei na poltrona, minha filha estava sentada na cama, com outro aspecto. Ela, antes ela estava pálida, estava branca. E nesse dia que eu acordei, que eu olhei para ela me chamando, ela estava corada. E assim, os olhos eram diferentes, parecia que tinha nascido de novo. E ela falou: mãe, mãe. Aí eu falei: Yasminha? E ela falou: mãe, eu tô com fome, eu quero comer. Naquele momento eu só queria pegar o termômetro para medir a febre dela. E quando eu peguei o termômetro que eu medi, a Yasmin estava com 36,5 de febre. A febre tinha baixado, tinha sumido. E eu já chamei as enfermeiras e já providenciaram comida para ela. E assim, uma questão de 3 horas depois, já a médica já me chamou falando que tinha surgido a vaga no Hospital do Câncer, que ela ia ser transferida naquela manhã mesmo. E naquela manhã ela foi transferida, chegamos no Hospital do Câncer, ela já não tinha mais febre. Os médicos fizeram todos os exames. Depois que terminaram todos os exames, me chamaram junto com o pai dela para conversar com a gente. E daí era um dos melhores hospitais de São Paulo. Assim, dos maiores, mais conceituados hospitais de São Paulo. E o médico chamou a gente e falou: olha, fizemos os exames na sua filha, só precisamos mesmo do papel só para comprovar, porque eu tenho 90% de certeza que a sua filha está com câncer. O nome do tumor dela é rabdomiossarcoma e cada 600 crianças, ela desenvolve esse tumor. E pelo o andamento das coisas, eu posso te afirmar que a sua filha tem 8 meses de vida. Ela tem 8 meses de tratamento para responder a esse tratamento. Só que aquelas coisas que o médico estava me falando, realmente era um choque, mas assim, eu não me desesperei. Eu não desesperei, porque lá no fundo do meu coração eu sabia que, por mais que ela tivesse com esse câncer, por mais que ela tivesse que enfrentar todo esse tratamento, eu tinha feito ali uma aliança com Deus. Naquele dia, eu conheci Deus de verdade. Apesar de ter sido criada no Evangelho, ouvindo falar de Deus durante toda a minha vida, foi naquele momento ali, naquela cama de hospital, que eu conheci Deus, que eu senti Deus, que eu senti a presença de Deus. E o médico me falando todas essas coisas e falou: olha, mãe, ela vai ficar internada mais uma semana para esperar o resultado dos exames só para comprovar. Mas vão se preparando já psicologicamente, porque eu tenho quase certeza que é isso que a sua filha vai enfrentar. E a gente ficou ali,
essa uma semana internado. Só que eu já não chorava mais como antes. Ao invés de chorar, surgiam louvores na minha memória que eu não cantava há mais de 10 anos. Eu era do grupo de louvor na igreja, eu sempre louvei, eu tenho chamado do louvor. E assim, eu já tinha me calado há muitos anos. E naquela ocasião ali, que a gente estava no Hospital do Câncer, vinham louvores assim, que eu não, nem lembrava mais que existia, mas voltaram de tudo de novo, sabe? Na minha memória, e eu cantava. E a Yasmin começou a cantar junto comigo, ela cantava junto comigo. E ali a gente ficou essa uma semana confiante. Eu tava tão calma que as pessoas falavam: Nossa, como é que você consegue ser tão forte, né? Nessa situação. E chegou o dia do exame. Chegou o dia do resultado do exame. E o médico chamou a gente com os papéis na mão. E ali sentamos, eu e meu marido. E daí o médico tava assim, de cabeça baixa. E falou: Olha, mãe. Olha, pai. Contrariando tudo aquilo que eu tinha te dado certeza, nos exames da sua filha não deu nada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele falou assim: não tem nada. Nos exames da sua filha não tem nada. Mas eu posso examinar ela para ver como que tá o tumor dela? Eu falei: pode. Daí, até então, eu não tinha mais examinado ela. Não tinha mais visto quando esses dias, essa semana que ela ficou internada, eu não tinha mais olhado o caroço como que tava, até porque ela tava muito abalada, traumatizada com isso tudo, né? Eu não podia nem trocar a fraldinha dela, que ela já não queria que ninguém mexesse. Então eu evitava. E o médico foi examinar. Eu falei: sim, claro, pode examinar. Gente, quando ele tirou a fraldinha dela, que foi examinar ela, não tinha mais tumor. Não tinha mais caroço nenhum. A minha filha tinha voltado ao normal, tava normal, como nasceu, sabe? Não tinha sequelas nenhuma. Não tinha caroço, tinha sumido. Para a honra e glória de Jesus. Aí o médico falou: Nossa, eu não sei o que aconteceu. Não sei nem o que te dizer. E naquele momento eu falei: Doutor, eu sei. Foi Deus que curou minha filha. Foi Ele que curou minha filha. Só que, como existem muitos médicos que não acreditam em milagre, no poder do Senhor. E ele ficou assim um pouco pensativo e falou: Bom, qualquer coisa, se voltar, sua filha vai ter alta, ela não tem mais nada. Mas se voltar a ter um outro sangramento, você traz ela de volta. E eu nem deixei ele terminar. Eu falei: Não vai acontecer mais nada, porque Deus, ele não faz nada pela metade. Ele faz o serviço completo, perfeito, e ela não vai ter mais nada, porque Deus curou a minha filha. E naquele dia a gente foi embora para casa. E até hoje a Yasmin, na época ela tinha 2 anos e meio, hoje ela tá com 8 anos, saudável, normal, nunca teve nada, não tem nenhuma sequela. E Deus tem promessas na vida dela, de que ela vai ser uma grande adoradora do Senhor e que vai contar o testemunho dela para multidões, para que muitas pessoas conheçam o amor de Deus, o poder de Deus para com a gente. E eu passei por toda essa situação para saber, para conhecer, para perceber que sem Deus nós não somos nada. Eu não sou nada sem Deus. Eu não sei qual a situação que você está passando, se você está agora numa cama de hospital ou se você está com um filho na mesma situação. Deus, Ele quer o teu coração. Peça perdão
pelos seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, peça perdão para Ele. Dá mais uma chance. Pede para Ele, dá mais uma chance para você. Confia em Deus. Você que não está afastado, que não conhece a palavra de Deus, eu te provo que Deus existe. Ele operou milagres na minha vida. No momento que eu estava desesperada, que os médicos não tinham mais o que fazer, Deus, o médico dos médicos, Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu clamor, Ele viu o meu coração pedindo socorro, pedindo perdão, e Ele me atendeu e trouxe a minha filha de volta. E assim como Ele operou esse milagre na minha vida, Ele também pode operar na sua. Basta você crer, você ter fé. Acredite, Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Quem quiser compartilhar esse vídeo, de repente tem algum amigo que está passando alguma situação difícil, que não já perdeu a fé, já perdeu as esperanças. Pode compartilhar, para que a fé dessa pessoa possa ser renovada de alguma forma e ela possa voltar a acreditar que Deus existe e que Ele pode o impossível, tudo que é impossível, Ele pode, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês.